Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. E que bom contar com você aqui, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre doenças raras nas nossas crianças. Olha só que tema incrível que o professor Dr. Francisco de Agostinho Júnior preparou para essa noite. Por falar, ele já está aqui, ó, para trazer e comandar esse programa. Diga lá, doutor, muito boa noite. Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, a você, a pessoa amiga, família amiga, que inicia com a gente o programa Mundo da Criança. Com muita alegria, com muito prazer, novamente estamos aqui para falar sobre saúde das crianças, saúde dos nossos filhos. Alguma situação clínica que possa alertar a você, telespectador, a você que é família, para a saúde, para a relação doença-saúde com os nossos filhos. Nosso desejo é prevenir, nosso desejo é orientar para que a melhor conduta possível seja tomada pela família em relação aos possíveis riscos de doença com os nossos filhos, com as nossas crianças. Eu acho que você confia, acredita e sabe que saúde das crianças, saúde dos nossos filhos é o grande parâmetro intrafamiliar. É aquilo que realmente a gente deseja, aquilo que realmente a gente pede a Deus que os nossos filhos tenham saúde. E o aspecto profissional do pediatra é exatamente fornecer informações, ou pelo menos dividir alguns conceitos com você, que é papai, que é mamãe, para que haja realmente essa paz saudável dentro de casa. E é um assunto, Marcos, assim, que o mês de fevereiro comemora, aliás, o 29 de fevereiro são as doenças raras. Hoje esse é um assunto muito palpitante, que se desenvolveu bastante, que cresceu bastante no meio médico, no meio científico, que cresceu muito nas publicações, são as doenças raras. Realmente é interessante falar sobre isso, porque algumas coisas, Marcos, que nós não fazíamos diagnóstico, que a gente não pensava, que a gente tinha dificuldade na conduta, que eram algumas doenças que eram tratadas ou assim, sem muito diagnósticos, eram difíceis de serem manipuladas. E essas doenças assim cresceram, melhorou muito os métodos diagnósticos. E aí hoje é um grupo grande de doenças chamadas doenças raras, porque claro, nós vamos explicar o conceito disso, por que chama doença, por que são as doenças raras, qual é o conceito disso, qual é a etiologia disso, como é que é o quadro clínico dessas crianças, o que é que serve de alerta para a família em relação às doenças raras. Mas é um assunto muito palpitante. E o mês de fevereiro, como nós mencionamos, e aqui já vai um primeiro slide para mostrar assim que, olha, há algumas situações de orientação, principalmente em função dos diagnósticos genéticos que essas doenças permitem. Então, esse é o mês das doenças raras, né? Há muita propaganda sobre isso, se conversa muito sobre isso, e aí realmente a gente quer aproveitar a inspiração do mês de fevereiro para falar sobre essas doenças raras. E é uma palavrinha assim, uma frase assim que é muito interessante, Marcos. As doenças raras, os raros são muitos. Quer dizer, as pessoas, as crianças principalmente, com doenças raras são muitas. Os raros são muitos. As crianças com doenças raras são muitas. Isso é assim, mas se é raro, tem tanto assim, tem tanta gente, tem tanta criança. Isso nós vamos expor, eu tenho certeza que você que está iniciando com a gente o programa vai nos acompanhar. E nós vamos falar algumas coisas exatamente sobre isso, sobre a maneira como a gente enxerga hoje como médico esse tipo de situação, qual é a clínica que ela tem. Então, veja bem, as doenças raras, em termos de família, Marcos, é claro, é um fato inesperado. É um fato inesperado que causa um grande impacto. E é claro que é difícil de prever ou impossível de prever. Esse difícil é o extremamente difícil. Ninguém projeta uma gravidez
você tem um casamento e você quer um filho e você projeta ter uma doença rara. Eu queria que um filho tivesse uma doença rara. É claro que isso não existe, mas por isso, assim, quando você está diante de uma família que tem um filho que tem uma dessas doenças raras, nós vamos ver, são muitas doenças já descritas atualmente, é um impacto assim muito forte, é de grande impacto. É claro que é inesperado, sabe? E uma anormalidade muito grande, repentina, totalmente imprevisível. Não dá para prever uma doença rara. É claro que não dá para desejar, mas veja, os raros são muitos. Isso quer dizer, Francisco, que existem doenças raras. Existe, Marcos. Nós temos assim muitas crianças com doenças raras aqui na cidade de Marília. O Projeto Amor de Criança trabalha com doenças raras. E nós temos aí, no ambulatório que acontece lá na Universidade de Marília, nós temos perto aí de 200 doenças raras, muitos diagnósticos, que são feitos por condutas específicas que nós vamos mencionar, principalmente isso que nós mostramos hoje, atualmente, como a genética cresceu, como a genética no meio científico se desenvolveu. E hoje se usa muito a genética para definir diagnóstico. Então a experiência humana, Marco, para prever esse inesperado evento é muito fragilizado, ele não existe. Não existe alguém experiente no assunto. Não existe família experiente que possa estar prevendo esse fato, e nós somos muito frágeis. Quer dizer, o desejo é sempre assim, você está grávida, estou grávida, qual que é o seu maior desejo? É que venha com saúde. Esse é o nosso desejo. E aí nós somos obrigados a mencionar que há algumas situações que acabam acontecendo esse aspecto assim da doença rara. E como isso cresceu, o diagnóstico aumentou muito, é que essa frase se tornou muito clássica assim em relação a essas doenças. Os raros são muitos, né? Então isso realmente tem assim, em primeiro lugar, um impacto muito grande na família, e eu diria assim que acaba havendo uma mudança na família, acaba havendo valores diferentes, e aí dependendo de cada condição familiar, os aspectos assim são tratados de maneiras diferentes. Mas o que mais em relação a isso? Nós mencionamos que fevereiro é o mês das doenças raras. E o dia 29, porque o dia 29 é raro, né? Então, só para combinar a doença rara com a raridade do dia 29, é que se colocou o dia 29, que é o mais raro dia do calendário, foi escolhido para conscientizar a população sobre o tema em todas as suas nuances. Por que se escolheu, então, 29 de fevereiro, né? Porque é o dia mais raro do calendário. Então, doenças raras sendo mencionada, o dia das doenças raras, no dia 29 de fevereiro. Isso é depois de amanhã. Hoje é dia 27, né, sexta-feira, 2026, e aí dia 29, então, é o dia que se comemora o dia das doenças raras. E é por isso que nós estamos usando a inspiração de fevereiro e a proximidade do dia 29 para falar sobre doenças raras. Novamente essa frase clássica, os raros são muitos. Quer dizer que é raro, mas não é assim tão... Não dá para dizer que não existe, não. É raro, mas tem muitas crianças doentes. Como nós mencionamos, o ambulatório na Universidade de Marília, nós temos aí aproximadamente 200 crianças com doenças raras. É claro que isso não é bom para a gente, mas foi a possibilidade que a Unimar oferece de apoiar essas famílias. É a possibilidade que a Unimar oferece de dar o diagnóstico a essas famílias. Isso realmente, com o diagnóstico, você pode moldar o tratamento, você pode acrescentar. Hoje existem muitas terapêuticas, são remédios caros, mas estão disponíveis. Então dá para brigar com isso. A ação judicial hoje é uma constante
nesse tipo de doença. Então, realmente, o que nós queremos mais é faça parte desse movimento de conscientização sobre doenças raras. É convidar você a pensar no assunto, é mencionar para você, para a família, que você saiba que existe. E você que tem filho legal, filho saudável, filho aí típico, filho super legal, que você possa ajudar essas famílias. Às vezes você conhece uma criança que não tem diagnóstico, uma criança que tem alguns sintomas, não tem um bom desenvolvimento. Olha, pode até essa criança fazer parte do grupo de doenças raras. Então esse é o programa de hoje. A gente procurar conscientizar você papai, você mamãe, para esse tipo de situação clínica que envolve os nossos filhos. Marcos, vamos lá para o intervalo. Você pode chamar o intervalo e nós aguardamos para iniciar aí o nosso segundo bloco, mais uma vez com toda alegria, agradecendo mais uma vez a tua companhia junto com a gente aqui. É isso aí, doutor, é tudo rapidinho, a gente já volta para o segundo bloco de hoje com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Não saia daí, até já. Você já se decidiu? Essa pergunta não sai da minha cabeça. E se no lugar da dúvida eu encontrasse propósito? Vem com a gente! Você dá o ritmo, seu futuro começa agora. Talvez eu não precise ter todas as respostas agora, mas aqui posso começar descobrindo. Infraestrutura completa. Aqui a gente vivencia cada etapa na prática. Viva cada passo de sua jornada. Vestibular 2026 Unimar. Inscreva-se em unimar.br. Veja o que os consumidores falam sobre a linha Nutríssima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é de dar água na boca. Muito bom. Sensacional. Nutríssima, nutrindo momentos. Plano Empresarial Unimed, um plano que cuida das pessoas enquanto você cuida do negócio. E agora, com 25% de desconto nas mensalidades, carência zero para consultas e exames simples, condição válida para novos contratos até 27 de fevereiro. Plano Empresarial Unimed, saiba mais pelo telefone 14 3402 2522. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. O João inicia a educação infantil quase 1 ano e 5 meses e aí a gente percorreu diversos espaços e foi aqui no Criativo onde tivemos assim um belo encontro, uma grata surpresa, tanto com o espaço estrutura física, o contato com a natureza. Então já no primeiro momento de contato com a escola a gente se encanta, sem contar também o contato já bilíngue na primeira infância, permitindo ele se desenvolver nesse sentido de uma forma natural e lúdica também, tudo muito estruturado, enfim. E as educadoras que são sensacionais, que são muito bem preparadas. É muito bonito, é muito gostoso ver a evolução que tem, né, no desenvolvimento dele. Então, assim, tanto no aspecto cognitivo quanto na comunicação, ele já problematiza muitas coisas, ele nomeia sentimentos e por uma necessidade o João, além do maternalzinho no período da manhã, ele passou a frequentar também o integral no período da tarde. E aí a gente percebe um avanço ainda maior e mais significativo, sobretudo na questão da autonomia. Ele está comendo muito melhor,
sozinho, tudo muito assim autônomo, claro, né? A gente sempre supervisionando, direcionando, mas a questão da autonomia foi um grande avanço também que a gente observa com muita felicidade. Que legal, já estamos de volta com o Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Segundo bloco de hoje, falando sobre doenças raras. Dr. Francisco já está aqui para esse segundo bloco. Diga lá, doutor. Muito bom, Marcos. Iniciamos o segundo bloco, então, nosso assunto doenças raras. E assim que nós encerramos o primeiro bloco, falando da necessidade que existe, porque as doenças são raras, mas a conscientização da sociedade em torno dessas doenças é muito importante, isso ajuda muito. E nós falamos que isso, a Universidade de Marília tem feito um trabalho maravilhoso em relação a esse tipo de situação clínica que não é comum, por isso é raro, mas que existe e a gente precisa saber que existe e a gente precisa trabalhar com isso. Então, doenças raras é o nosso tema de agora, é o nosso tema de hoje, sexta-feira, porque nós mencionamos que o dia 29 de fevereiro é o dia do calendário mais raro. Esse é o dia da doença rara. Por isso, hoje, 27, nós estamos com esse assunto aqui no Canal 4. Né? Mas aí, o que mais tem sobre doenças raras, Francisco? Olha, é interessante que desde 2008, para incentivar a conscientização, que é isso que já se está conversando com você, telespectador, sobre conscientizar, saber que existe esse grupo de doenças. Isso iniciou então em 2008 e o dia 28 de fevereiro foi escolhido como o Dia Mundial das Doenças Raras e depois mudou para o dia 29. A iniciativa que teve início na Europa foi adotada também no Brasil, que tem em 2021 criou inclusive o mascote, que tem um mascote das doenças raras, para estampar campanhas de conscientização do Ministério da Saúde sobre doenças raras. Então é uma coisa que se tornou oficial. Aqui está dia 28, mas aí mudaram para o dia 29, para que seja assim o dia mais raro do ano, do calendário, e aí, do ano não, mas do calendário, e aí você tem o dia das doenças raras. Tem esse histórico para a gente comentar, e aí, ainda falando que o Ministério da Saúde, doenças que afetam até 65 pessoas cada 100 mil. Esse é o conceito que o Ministério da Saúde dá sobre doenças raras. Vamos repetir, vamos deixar assim muito claro. O que é doença rara? Doença que tem um número, é quantitativo? Ele é quantitativo, sim. Marcos, o conceito, então, isso é um conceito que é estabelecido pelo Ministério da Saúde. São as doenças que afetam até 65 pessoas a cada 100 mil pessoas. Então, nós temos em Marília 250 mil habitantes. Né? Se nós tivermos uma doença que tenha mais do que 100 mil pessoas, ela não é doença rara. Quer dizer, até 65 pessoas a cada 100 mil. Então, 65 pessoas doentes a cada 100 mil habitantes. Isso é uma doença rara. Existem entre 6 e 8 mil doenças raras diferentes. Olha, então nós estamos falando que é raro, mas você vem com esse número que existe em média aí 6, 7, 8 mil doenças raras. Como assim já diagnosticadas, bem estabelecidas com a etiologia, se é genética ou não, se tem uma situação clínica, quais são os sintomas. Então isso existem já 6 a 8 mil doenças raras. Então, se você tem doenças que afetam até 65 pessoas em cada 100 mil habitantes, isso é uma doença rara. No Brasil, a Organização Mundial de Saúde estima que existem 13 milhões de brasileiros com alguma enfermidade rara. 13 milhões, hein? É gente, hein? É muitas Marílias, hein? Então, existe no Brasil aproximadamente 13 milhões de brasileiros com alguma doença rara, que é mais comum em criança, nós vamos ver. Por isso, então, o programa Mundo da Criança menciona esses fatos, assim,
para chamar atenção, para conscientizar você, papai, mamãe. Sabemos que são doenças assim muito tristes, não desejáveis, não previsíveis, que acaba trazendo um impacto familiar assim sobre todos os aspectos. A intimidade da família, o aspecto intrafamiliar, o aspecto social, o aspecto econômico e realmente até o aspecto espiritual, porque a gente vê que são doenças que a gente, como papai, como mamãe, tem que buscar muito a Deus para poder ter um comportamento adequado e favorável ao filho. Então, doenças raras, até 65 pessoas para cada 100 mil habitantes. Existem aí 6 a 8 mil tipos de doenças raras. E só no Brasil nós temos aí aproximadamente 13 milhões de brasileiros com doenças raras. Isso é um dado do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Então veja que é um assunto assim, realmente acaba sendo importante e acaba sendo necessário falar. Aqui, para tornar-se a coisa bem nítida, nós temos mais de 6 mil doenças raras, né? E o interessante, nós já falamos que são aquelas que afetam até 65 pessoas a cada 100 mil pessoas. Estima-se aproximadamente 13 milhões de pessoas têm alguma doença dentro do nosso país. Agora, o importante, Marcos, para nós que estamos falando, que trabalhamos como crianças, que estamos chamando a atenção das famílias, olha, 50% a 75% das doenças raras iniciam na infância, né? Então nós temos que chamar a atenção disso, porque são alguns sintomas que os pais podem detectar precocemente e procurar ajuda, procurar um diagnóstico médico, procurar apoio. Isso acaba realmente favorecendo o tratamento, favorecendo a conduta correta para o seu filhinho. Claro que isso é uma conscientização, são valores, a popularização desses conceitos. Não há nenhum interesse em que tenha isso em qualquer família. E aí, olha, demora, veja, Marcos, por isso que é raro e é difícil o diagnóstico, Marcos. Você precisa estar ligado nessas doenças, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar atualizado em relação ao que acontece com as doenças, com as variações, com os sintomas, porque, olha, no Brasil, demora de 3 a 10 anos para o diagnóstico correto. Então, nós temos essa experiência de muitas crianças que já estão assim sintomáticas, Marcos, há mais de 10 anos, sem os pais saberem o que ela tem. E atualmente é possível, está sendo possível, na maioria das vezes, você ter o diagnóstico. Então, a criança fica doente, aí, já nasce com problema, já não evolui bem, já tem sintomas importantes, mas demora-se para chegar ao diagnóstico. Hoje, com os recursos diagnósticos que tem, principalmente em relação à genética, aos diagnósticos genéticos, é possível diminuir esse tempo de diagnóstico. Mas o que nós vivemos atualmente é exatamente isso. Nós temos assim, olhamos assim com muita tristeza, Marco. Isso aconteceu aí há pouco tempo, de uma criança assim, com um acometimento sério e com sintomas importantes, e já com mais de 12 anos de idade. E a mãe, o que ele tem? Não sei, eu sei que ele é assim. E isso nos permitiu fazer o diagnóstico, explicar para a mãe o que era, o que aconteceu, que são doenças constitucionais, doenças genéticas, e realmente isso atualmente tem sido possível na grande maioria dos casos. Então nós temos, assim, se falar, Francisco, isso é raro, Marília tem gente, tem muita gente. A região tem muita gente, porque só nós na Universidade de Marília, a gente tem aproximadamente, como eu já mencionei, em torno de 200 doenças raras. Então isso precisa atenção, a gente deseja que realmente com você ouvindo falar sobre isso, você tenha uma conscientização melhor sobre o que é uma doença rara, a possibilidade disso.
E continuamos, Marcos, na sua observação e do seu chamado para o intervalo. Chame o intervalo e em seguida nós complementaremos com o nosso terceiro bloco. Mas você que é amigo nosso, fica aí mais um pouquinho para a gente completar esses valores do que é, de como funciona, de como é que é o tratamento, como que é o diagnóstico dessas doenças raras. Fica aí com a gente. É isso aí, doutor. É rapidinho o intervalo e a gente volta com mais Mundo da Criança de hoje. E você que está nos acompanhando, muito obrigado. E não saia daí. Até já. O meu objetivo era escolher uma escola em que o meu filho pudesse ingressar no maternalzinho e pudesse ir até o terceiro colegial com os mesmos amigos, com a mesma didática. Mas o que eu encontrei aqui no maternalzinho, né, nessa primeira experiência dele, eu acho que eu tive uma sensação de casa dentro da escola. Eu me sentia muito tranquila na hora que chegava na parte que eu tinha que sair de cena, porque eu sabia que ele estava sendo muito bem cuidado, e aí foi cada vez mais criando esse vínculo com ele, e hoje ele ama a escola. O conselho que eu dou para toda mãe é não deixe de colocar o seu filho na escola na primeira oportunidade que você tiver. Eu sei que cada família tem uma realidade. A realidade da minha família é que eu precisava colocar ele o quanto antes na escola possível, porque a nossa dinâmica de trabalho exige que a gente fique fora de casa mais tempo. Então, o meu conselho para as mães que tomarem essa decisão de colocar os filhos na escola é colocar o quanto antes, para a gente poder estimular ele desde pequeno, eles poderem ter experiências com outras crianças. Sem dúvida, a parte sociável do Antônio foi muito estimulada aqui, e sem contar que é um tempo em que eles estão em constante desenvolvimento, eles estão sendo cuidados, amados, com o mesmo amor e carinho que a gente tem dentro da nossa casa, mas em poder conviver com as outras crianças, que acho que na infância isso sem dúvida é algo primordial, né? Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Você já se decidiu? Essa pergunta não sai da minha cabeça. E se no lugar da dúvida eu encontrasse propósito? Vem com a gente! Você dá o ritmo, seu futuro começa agora. Talvez eu não precise ter todas as respostas agora, mas aqui posso começar descobrindo. Infraestrutura completa. Aqui a gente vivencia cada etapa na prática. Viva cada passo de sua jornada. Vestibular 2026 Unimar. Inscreva-se em unimar.br. Plano Empresarial Unimed, um plano que cuida das pessoas enquanto você cuida do negócio. E agora, com 25% de desconto nas mensalidades, carência zero para consultas e exames simples, condição válida para novos contratos até 27 de fevereiro. Plano Empresarial Unimed, saiba mais pelo telefone 14 3402 2522. Opinião dos consumidores sobre a linha Nutríssima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é irresistível. Que delícia! Maravilhoso! Nutríssima, no fim do momento. De volta ao Mundo da Criança com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Terceiro e último bloco desse programa incrível. Estamos falando sobre doenças raras aqui no nosso Mundo da Criança de hoje. Dr. Francisco vai fechar certamente com chave de ouro esse programa. Ele já está aqui. Diga lá, doutor. Muito bem, Marcos Vinícius, nós estamos aí iniciando o terceiro bloco, sexta-feira, 27 de fevereiro, comemorando aí o 29 de fevereiro,
que é o Dia de Doenças Raras. Esse é o nosso assunto palpitante, muito triste, mas ele existe e o nosso desejo é tornar as doenças raras mais conhecidas para as famílias, para se atentarem a alguns sintomas, para um diagnóstico mais precoce. E nós encerramos o segundo bloco mostrando que, olha, existem 6, 7, 8 mil doenças raras já estudadas e que permitem um diagnóstico correto. Mas veja, olha, 50 a 75% dessas doenças acontecem em crianças. E até o momento, se tem um trabalho mostrando que o diagnóstico dessas doenças raras demora de 3 a 10 anos para serem feitos. Quer dizer, a criança fica doente, fica lá no meio da família, sem um diagnóstico definitivo. E hoje isso está se modificando e a Universidade de Marília tem participado disso com o projeto Amor de Criança, para que a gente trabalhe e faça os diagnósticos o mais precoce possível. E algumas coisas em relação a isso, nós já falamos muita coisa, que existem mais de 6 mil doenças raras. Agora, uma coisa importante, por isso que é uma doença rara, é difícil o diagnóstico, Marcos, porque muitos sintomas são semelhantes a doenças comuns. Então, às vezes a criança já tem aí, essa semana nós atendemos uma criança de 13 anos. E há 2 anos, Marcos, essa criança começou a perder força muscular. Ela era muito ativa, futebol, etc., mora numa fazenda, cavalos, etc., e de 2 anos para cá, progressivamente, ela foi perdendo a sua força. Isso era uma doença rara. Agora, isso aqui às vezes passa, porque ela tinha dor, essa dor muscular, dor de crescimento, sabe? E 2 anos sintomáticos, sem definição diagnóstica. Por isso que nós falamos que às vezes demora muito tempo para o diagnóstico. E a gente popularizando, conscientizando os pais que nos ouvem para valorizar alguns sintomas das crianças, a gente pode fazer um diagnóstico precoce e pode fazer um tratamento precoce. Então isso é importante porque são sintomas que podem existir em doenças comuns, mas a evolução daquele sintoma, a persistência dos sintomas, tem que ter um stop da família. Peraí, vamos pensar que isso parece que não é assim tão simples, não. Vamos procurar recursos. Esse é o nosso desejo em relação a isso. E o tratamento, o diagnóstico precoce favorece o tratamento precoce. Então, quanto mais cedo os pais desconfiarem de que existe alguma coisa errada, isso se estabelece um tratamento precoce e haver, em geral, sem piora, sem gravidade no desenvolvimento da criança. Então isso é importante que a gente chegue assim a conscientizar mais os pais para valorizarem alguns sintomas, né? Porque as doenças agudas, Marcos, são simples. Você tem gripe, tosse, nariz correndo, tal, pneumonia, essas coisas assim são muito comuns e os pais administram muito bem. Agora, existem alguns sintomas que fogem um pouquinho do comum, e aí precisa assim, não é nada, isso não é nada, e de repente é alguma coisa importante, e o diagnóstico precoce permite o tratamento precoce. Então é isso, a gente está dizendo assim, que as doenças raras são extremamente diversas, cada uma afeta órgãos diferentes, tem o seu próprio conjunto de sintomas e exige tratamentos específicos. Então por isso que precisa do diagnóstico correto. Você pode ter situações assim que cada doença acaba tendo assim uma variação de acometimento. Algumas doenças raras, como nós mencionamos, podem acometer a locomoção, a musculatura, outras o sistema nervoso, outras o fígado, outras o pulmão, né? E aí os sintomas são diferentes. Então, as doenças raras são extremamente diversas. Cada uma afeta órgãos diferentes. Por isso que precisa de um diagnóstico correto para você estabelecer um tratamento específico e o mais precoce possível. Então esse assunto assim é bastante complexo, mas que a gente precisa de estar
assim, ligado para poder participar e os pais ligados para procurar recursos quando necessário. Então, como é que a gente pensa nisso? Um dos sintomas de alarme que nós colocamos aqui é em relação quando há uma alteração do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, às vezes a gente vê assim que a criança é molinha, a criança nem suga direito, nasceu, não consegue mamar, os pais observam uma lentidão dos movimentos dos bracinhos, choro fraco, sempre assim mais quietinha, mais protradinha. Os dias estão passando e ela continua desse jeito. E aí fala, mas é que é bebê, é que nasceu aí faz uma semana. Às vezes não, às vezes o diagnóstico tem que ser feito quando nasce, o mais precoce possível. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que saber sempre da história materna, da idade paterna. A idade paterna agora passou a ter importância, sabe? Não ligava muito para os pais, era só a idade materna. Hoje a idade paterna passou a ter importância nessas doenças. A gestação, a idade da mãe, intercorrência, se são pessoas consanguíneas, quer dizer, são parentes, e às vezes nem sabe que são parentes, né? Então todas essas coisas de gravidez são importantes, o tipo de partos, se tem prematuro ou não, se precisou ir para o UTI ou não, como é que é a sucção do bebê, a criança evacuou mecônio no tempo adequado, a criança tem vômitos assim anormais, tudo isso faz lembrar e que pode ser doença rara. Então, o pré-natal é fundamental para isso, Então aí, agora há pouco tempo, a gente foi chamado para ver uma criança, Marcos, que tinha um diagnóstico já intraútero, sabe, uma doença rara. E já nasce assim, exigindo aqueles cuidados, porque você já tem o diagnóstico. Pré-natal, importante, a gente menciona muito a importância do pré-natal para as famílias, né? Então isso tudo está incluído dentro da necessidade das famílias se atentarem por isso, porque realmente acaba acontecendo, ela impacta a família, dificuldade de diagnóstico, dificuldade de acesso ao tratamento. Isso é uma briga, Marcos. Todos esses tratamentos de doenças raras precisam ser judicializados. E olha, tem juiz duro na queda, cara, que é difícil de entender, que precisa, não, mas o Estado, isso é caro para o Estado, mas é uma vida. E olha, eu estou assim com uma criança que ela já tem 13 anos, uma doença de fígado, uma doença rara, chama síndrome de Alagille. Eu já fiz, Marcos, eu não sei, mas pelo menos uns 3 ou 4, você escreve um livro de atestado, de documento, tentando convencer o Poder Judiciário a pagar o remédio que essa criança precisa. E ela demorou, como nós falamos aí, 12 anos para fazer o diagnóstico. Enquanto isso, ela sofreu muito. E agora a gente tem remédio para isso. É uma doença rara, mas tem tratamento. E nós estamos batalhando com o Poder Judiciário para liberar o tratamento para essa menininha que sofre muito com a doença. Mas olha, já faz alguns meses. E a resposta até a semana passada foi negativa. E a gente fala, mas qual é o coração de uma autoridade para dizer assim, olha, essa criança não precisa do remédio? A gente como médico fica assim muito chateado, muito chocado com isso. Então as necessidades de políticas públicas de saúde, tudo isso é importante, são conjuntos de ações que do governo para solicitar. Então a Anvisa aprova o remédio, como essa criança que eu estou mencionando, mas a gente não consegue do Poder Judiciário a liberação do remédio. Parece assim, uma coisa que vocês acham assim, falam, mas que loucura é essa? A Anvisa aprova o remédio e o Poder Judiciário não libera, para fazer economia para o Estado. Quando as pessoas gastam 5 bilhões para fazer uma eleição, e a gente se defronta com um Poder Judiciário que não quer liberar um remédio para uma criança de 13 anos, que sofre. São coisas políticas, são coisas que entristecem muito a gente que vive nesse meio, tratando, participando, e você dura às vezes convencer que precisa. A judicialização hoje da saúde, eu não sei se é um problema, se é uma solução, mas olha, ela é obrigatória acontecer,
E assim, é difícil, muito difícil. Mas, Marcos, é isso que a gente queria, às vésperas, 2 dias antes do dia 29 de fevereiro, lembrar sobre doenças raras, né? A conscientizar a você, papai, a mamãe, a prestar atenção no filho, em alguns sintomas importantes, e isso, procurar recursos sempre. Mais uma vez, a gente agradece a tua companhia. Marcos, a sua companhia também sempre importante, muito querida entre nós. Agradecemos ao Canal 4 pela oportunidade. E a você, família, papai e mamãe, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza, não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos e um final de semana muito feliz a todos. É isso aí, doutor. Muito obrigado ao senhor por compartilhar o seu conhecimento conosco. Isso é realmente um grande presente, uma grande dádiva. E a gente vai ficando por aqui, desejando a todos um final de semana abençoado, e a gente se fala na sexta, né? Na sexta, o Mundo da Criança é só na sexta. E a gente se fala na sexta-feira com mais uma edição do nosso programa. Que Deus abençoe a todos, tenha uma semana aí de paz e de vitórias, um ótimo final de semana também, e até a próxima. Tchau!